Capítulo 4 A Família Yeager. A humanidade fora das muralhas, apesar da tecnologia que se desenvolveu como carros, máquinas fotográficas e dirigíveis de guerra, vive uma das mais rigorosas ditaduras que já existiu. Tudo é controlado, tudo é severamente punível com transformações de titãs irracionais. Sendo assim, eles vivem assombrados pela história e pela presença dos titãs. E em busca de maior poder e controle absoluto do continente, incluindo os exilados da Ilha Parades, o povo de Marley começou a arquitetar um plano para roubar o poder da Coordenada e subjugar todos seus inimigos. Para isso, várias crianças foram recrutadas para fazer parte do exército, incluindo o filho de Grisha Yeager, Zack, que também é o pai do nosso personagem principal. Zack trabalhou como espião dentro da casa dos próprios pais, que eram revolucionários e participavam de um grupo de remanescentes eldianos que tinha a intenção de restabelecer o reino de Eldia, recuperando as forças dos titãs exilados da Ilha Parades. Ainda quando criança, já afetado pela lavagem cerebral do reino de Marley, Zack denuncia a família e os entrega para a polícia ditadora, que agora serão sentenciados como traidores e receberão a punição máxima, que seria a transformação em titãs, a fim de servirem como exemplo para qualquer outro que pensasse em trair a nação. E mesmo sendo uma criança, Zack tinha um objetivo, e esmagado pelo medo, no fundo, ele queria simplesmente garantir a sua sobrevivência, mas não tinha como fazê-la e garantir a dos próprios pais. Os entregando, ele acabou salvando seus avós e a sua própria vida. Então, em resumo, Zack Yeager entregou seus pais ao troco de continuar vivo, manter a vida dos seus avós e ganhar a confiança do exército de Marley para continuar o plano do pai. O plano de Grisha, que envolvia uma rebelião contra o governo do ditador, possuía mais integrantes, e após a denúncia de Zack, todos foram pegos e entregues para o mesmo destino cruel dos outros. Zack, depois de ganhar a confiança marleana, ganharia os poderes do Titã Bestial. Outro fato, que também tem suas circunstâncias refletidas no povo da muralha, é a transformação da mulher de Grisha em Titã após essa denúncia. Já que, coincidentemente, no futuro, seria ela que devoraria lentamente a mãe do segundo filho de Grisha e também herói de nossa história, Eren Yeager. Mas antes de irmos para a Ilha Parades, vamos acompanhar o que aconteceu com Grisha e os demais integrantes da rebelião contra Marley. E o que ninguém sabia no esquema de Yeager era que o grupo possuía um informante infiltrado dentro do exército marleano, conhecido como Coruja. E esse integrante da rebelião secreta era um dos homens que aplicava o líquido espinhal nas pessoas para se tornarem titãs, fazendo dele um espião perfeito para a ocasião. Ele era um antigo eldiano que fingiu trair seu povo para se infiltrar no exército de Marley e concretizar todo o plano. Porém, com a denúncia imprevisível e repentina de Zack, o plano sofreu sérias rupturas e estava tudo indo de mal a pior, o que levou Eren Kruger, o verdadeiro nome do Coruja, a enganar mais uma vez seus supostos aliados marleanos e reformular o plano. E durante a execução de todos os rebeldes, incluindo Grisha Yeager, Kruger estava presente e conseguiu evitar a morte do amigo, aplicando o líquido de Titã em um dos soldados de Marley, ganhando tempo e ficando a sós com Grisha para instruí-lo a adquirir o poder da Coordenada que atualmente estava em posse do Rei Fritz dentro das muralhas. Era Kruger também o atual portador do Titã de Ataque, que neste momento seria passado para seu amigo Grisha Yeager, a fim de ajudá-lo a completar o plano de recuperar os poderes do Titã Fundador e restabelecer o reino de Eldia, que agora vive massacrado e às margens de Marley. Sendo assim, Grisha partiu em direção à Ilha Parades, e aproximadamente 20 anos antes da coroação de Historia, a última da família real dentro das muralhas, foi encontrado sem memórias e sobrevivendo nos arredores da ilha, fora da proteção das muralhas. E após ser preso, recordou suas lembranças e informou ter sido um médico no passado, responsável inclusive por ajudar pessoas
dentro do complexo e ganhando rapidamente o respeito de todos. Já vivendo isolado, ele formou uma família, após casar-se com Carla e teve um filho, o protagonista da história, que batizou com o nome do velho amigo portador titã de ataque, Eren. E além disto, também adotou uma menina de nome Mikasa. Eren e Mikasa foram criados dentro das muralhas, sem saber que existiam humanos. Eles sonhavam em participar das tropas de cavaleiros de exploração, que era o grupo que fazia parte do exército militar dentro das muralhas e era responsável por explorar o mundo exterior. Porém, apesar de constituir sua nova família e amá-la muito, Grisha sabia que seu tempo estava acabando e não demoraria muito até chegar o fim dos 13 anos que havia tido após receber o Titã de Ataque. E sua missão na Ilha Paradis ainda estava incompleta, afinal de contas, ele havia ido para lá no intuito de adquirir os poderes do Fundador que estava em posse da família real. E foi exatamente quando Frida Reiss, irmã mais velha de Historia Reiss, estava para passar o seu poder adiante, que Grisha executou seu plano, e descobrindo onde eles iriam fazer o ritual, invadiu o local, se transformou em Titã de Ataque e lutou contra ela, vencendo, devorando-a e matando todos que ali estavam. Assim, o pai de Eren ficou de posse de 2 titãs ao mesmo tempo, o de Ataque e o Fundador, mudando para sempre a história de Attack on Titan. Entretanto, o que Grisha não esperava é que Marley também estava prestes a fazer o seu movimento, e enviando suas crianças, que agora já eram jovens e portadores de 4 titãs originais, começam um plano para derrubar as muralhas da Ilha Paradis e retomar o poder do Fundador.